incompatibilidade de equipamento. Não tem que ligar o compressor e recolher. Perdeu aquele gás. Sim, teoricamente. Chorei. Chorou. É por isso que hoje a Agricultura, eu acho que temos condições de sim, mesmo sendo caro. Eu acho que a gente pode, trabalhando, tirar 20% de cada trabalho e começar a investir em ferramenta, porque o investimento de uma recolhedora vale muito a pena. Eu tenho a minha aqui e eu tenho muito lucro com ela. Luizão. A gente tem a presença aqui hoje do diretor da Masterpool aqui do Brasil. Opa, depois ele vai dar uma palhinha aí também, falar bastante sobre ferramentas, mas vamos dar continuidade aqui. Show. O que a gente fez? A gente fez a infraestrutura, interligamos o equipamento, pressurizamos, vimos que não existia vazamento, aí a gente evacuou. Não conseguiu chegar nos 500 microns, nem apareceu a quantidade de microns, não chegou nem em 10 mil microns. Então, pode ser que tinha alguma umidade dentro da tubulação, a gente quebrou o vácuo com fluido refrigerante. Agora, está com 498 microns. Menos da metade do tempo que ficou na hora que a gente estava no café, e agora está com 490 microns. Então, viu a diferença? Algumas vezes a gente apanha, acha que é a ferramenta, acha que é o sensor de vácuo, acha que é a bomba de vácuo, acha que é a mangueira, e não é. É alguma coisa interna. A gente colocou um pouquinho de fluido refrigerante, tirou todo o fluido refrigerante, começou a fazer vácuo de novo, e agora está aqui, ó, 478 microns. Como extrair? Isso, boa. Acenda a luz do bicho aqui. Olha lá. 470 microns. Coloca para baixo, ó, o solar. Ao contrário. Não. Olha lá. Eu não entendo nem de ar-condicionado direito, eu não entendo de celular. Ó, 459 microns, caindo. Faz o quê? 15 minutos que está fazendo vácuo aqui. Então, procedimento de quebra de vácuo. Algumas vezes a gente está apanhando. Um pouquinho de fluido refrigerante, começa a evacuar de novo. Diga. Peraí, tô indo aí. Peraí. É boa a pergunta aqui. Vamos lá. Tudo bem, não digo para linha pequena, mas se eu tiver uma linha um pouco maior, compensa eu dar um jato de nitrogênio, né, fecho lá depois na ponta, né, deixo passar um pouco, fecho, e com isso ajuda a caminhar a umidade que está ali, depois eu dar o jato. Compensa. Eu gravei um vídeo, um dos últimos vídeos agora, é fazendo um vácuo num penta split, e esse penta estava com 70 metros de infra. Eu fiquei 2 horas fazendo vácuo e não apareceu nada de microns também. Eu fui lá, quebrei o nitrogênio, quebrei o vácuo com nitrogênio, coloquei um pouquinho de nitrogênio de novo, coloquei a bomba de vácuo, depois de 10 minutos já estava lá em 500 microns. Algumas vezes a gente fica apanhando, e é a quebra de vácuo que vai resolver isso. Linhas grandes, linhas pequenas, tanto faz, tá? Em linhas pequenas é mais difícil acontecer isso. Por que a gente tem que quebrar o vácuo aqui? Porque ontem a gente abriu esse sistema, hoje a gente abriu esse sistema, há 20 dias atrás o Job já deve ter abrido esse sistema aqui aberto, né? Abrido é cheio. Aberto esse sistema um monte de vezes. O vácuo de... Tó? Ele demora um pouquinho para ligar. O vácuo de manutenção, normalmente, é mais demorado que um vácuo de instalação. Uma vez que você passou o fluido refrigerante, você está passando óleo também. Então, esse óleo tem um poder de absorção de umidade muito grande. Então, fica lá óleo com água. Até a bomba de vácuo conseguir evaporar essa água que está em contato com óleo, demora muito mais tempo. Então, paciência quando for uma manutenção, geralmente o vácuo é mais demorado. Calma aí que eu vi uma perguntinha. 412, 412 na linha. Aí você foi da marca e o nitrogênio também, aí não consegue, se você tiver nitrogênio na linha.
Isso. Quando eu coloquei o nitrogênio, na verdade o vácuo não estava sendo atingido porque a gente estava com um problema na válvula ali. Beleza? O vácuo estava não atingindo, não só por causa de umidade, mas por causa também de um problema que a gente teve ali. Mas é o seguinte, quando você faz o teste de estanqueidade, você já está retirando essa umidade. Então é show de bola. Eu faço toda instalação, eu faço teste, entendeu? Beleza. Não precisa. Quando você pegar linhas muito grandes, o teste de estanqueidade vai te auxiliar mais ainda, porque ele vai retirar todas as partículas de umidade. É bom que você está ligado na aula, está ligado no treinamento, né? Porque... Vamos lá, Luizão, tá atingindo o vácuo aí? O outro tá trocando a pilha lá. Então, Job, filma aqui para nós, ó. Qual que é o mínimo? 500. A gente chegou? Por que 500? Por que 500? Porque retira a umidade. Pode ser mais. 500 é uma pressão que vai garantir que todo o resquício de umidade dentro do meu sistema evapore. Então, com 500 micros, eu garanti que não tem umidade lá no meu sistema. Toda resquício de umidade virou vapor a 500 micros. E se virou vapor, a minha bomba deslocou ele fora. Beleza? Então, ó, vamos lá. Para baixo de novo. 389 microns. 388 microns. E caindo. Beleza, eu cheguei em 388 microns. Qual que é o segundo procedimento? O outro procedimento, último. Fechar. Então a gente vai fechar os registros do manifold e a gente vai esperar 20 minutos. Nesses 20 minutos, não pode subir para mais de 500 microns, tá? Algumas vezes a gente quer um negócio que fique estabilizado, não estabiliza, tá? Por quê? Tem mangueira aqui, tem essas conexõezinhas da mangueira, e isso vai pegando... Mas essa mangueira é mais estrutura. Mas mesmo assim, estabiliza mais. Quer dizer, ela demora mais para subir dos 500 microns. Mas só que mesmo mangueira da Mastercool e tal, se você fechar o registro aqui agora, voltar aqui amanhã, pode ser que esteja lá em 700 microns. Mas isso não é vazamento, tá? Então, a gente chegou aqui em 378 microns, vou fechar o registro do manifold e a gente vai esperar pelo menos 20 minutos. Esperou 20 minutos, não subiu de 500 microns, está abaixo de 500 microns. Beleza, o que eu vou fazer agora? Liberar o fluido. Mas e se você tiver com 30 metros de infra? Esse equipamento aqui precisa de... tem fluido refrigerante para 22,5 metros de infraestrutura. Vamos dizer que aqui tem 30 metros de infraestrutura. Então a gente precisa fazer a adição de fluido refrigerante. Vamos? Então, 30 metros, mas vem com 22,5 metros. Eu preciso adicionar fluido para quantos metros a mais? 7,5 metros. 40 gramas é no teto, cassete e duto. Nesse daqui, 20 gramas adicional. Beleza? Então, 7,5 metros vezes 20 gramas, quanto de fluido eu vou colocar? 150? Aqui no caso, a gente não tem essa infraestrutura, mas a gente vai fazer esse procedimento para ver como é feito, beleza? Jobzão, vamos adicionar fluido nessa máquina aqui? Beleza, vácuo estabilizou, a gente não vai esperar os 20 minutos, porque senão vai ficar muito longo. Então, a bomba de vácuo sai fora. A bomba de vácuo é o melhor amigo do refrigerista, hein, pessoal? Eu sei que todos têm aqui, né? Todo mundo tem bomba de vácuo aqui, né? Em vez de andar com a garrafinha de fluido refrigerante debaixo do braço, tem que andar com uma dessa daqui, ó. André, você tem um amigo da área comercial, muitos aqui devem conhecer também, esqueci o nome dele. Área comercial, Amaral Gurgel. Amaral Gurgel. Amaral Gurgel é o dinossauro da refrigeração.
Antes de existir a refrigeração, ele já fazia. Já consertava isso tudo. É o seguinte, ele trabalha em equipamentos que tem 200 kg de fluido refrigerante, tem 5 compressores. Tem dia que ele faz 36 horas de vácuo. Porra, mas 36 horas de vácuo? Ele troca o óleo da bomba de vácuo em funcionamento. Isso é comum, é sério, é comum. Para hacks aí, supermercado, Walmart, Seu Marché, mercados grandes que tem refrigeração de um monte de coisa, isso é necessário. E por que ele faz vácuo? Ele poderia chegar lá, conectar a bombinha de vácuo lá, fez 2 horinhas de vácuo, tá bom. Mas todos os equipamentos dele funcionam com excelência. Excelência total, de chegar a menos 20 graus numa câmara frigorífica. Por quê? Por causa do vácuo. O vácuo tira todas as impurezas, todos os gases incondensáveis de dentro da tubulação. Então, algumas vezes a gente tem equipamento que não está rendendo. Não está rendendo não é porque o equipamento está ruim, é por umidade dentro do sistema. Isso é muito comum. Beleza? Tem que tirar todo o gás, fazer um vácuo no sistema inteiro. Aí vai levar... Se o sistema era novo, levou 3 dias para fazer vácuo, aí vai demorar 6, entendeu? Gasta lá 1 tonel de 50 litros de óleo. É comum isso daí, na área comercial. Depois, vai ter que fazer uma adição de fluido refrigerante nova. Fala. Você já passou alguma vez, que você fiquei com medo, eu acabei largando isso aí. De pegar infra pronta, quando você pega, ela já está cheia de gesso, tu não sabe se estava aberto, se entrou bicho, se não sei o quê. Sim. Você lava aquilo tudo. Eu, particularmente, não gosto de passar 141B. Eu faço a limpeza da infra com o próprio fluido refrigerante. É mais caro, mas só que eu passo... É um equipamento inverter, então eu passo fluido refrigerante R410A. Por que tu não gosta de 141? Porque o 141B, ele não é um fluido refrigerante, ele é um agente de limpeza. E ele é corrosivo, ele é um produto muito corrosivo, bastante corrosivo. Tem que fazer? Oi? Quando você faz isso, você tem que acabar de fazer do tempo que você vai e jogar óleo na hora. Jogar o quê? Ah, o óleo do equipamento na linha. Oi. Luizão, galera, foi o que eu falei lá no início. É por isso que a gente tem que sempre agregar. Um exemplo, o Luizão não utiliza o 141B. Por opção dele, ele se sente melhor assim e consegue entregar um trabalho com excelência. Eu já não dispenso o 141B. Faço circulação de sistema, tem até um vídeo lá no meu canal do YouTube, com circulação no condensador de um chiller com 141B. Então é o seguinte, mas o que importa é a responsabilidade de entregar um bom serviço. O Luizão trabalha dessa forma, eu trabalho de outra. O que a gente tem que entender é que a gente tem que entregar um trabalho com excelência e respeitar essas diferenças. Quer dizer que o dele é certo e o meu é errado? Não, a gente tem que se juntar e entender que a gente tem que entregar é um bom serviço. Beleza? Jobson, você consegue gravar aqui pro pessoal ver? Agora. Então, você já abriu já. Então, a gente fez o vácuo, tudo lindo, maravilhoso. O que acontece? A gente vai fazer a adição de fluido refrigerante antes de abrir as válvulas da máquina. Então a gente vai quebrar o vácuo do equipamento com o próprio fluido refrigerante que a gente vai adicionar a mais. Como o equipamento está em vácuo, vai puxar esse fluido refrigerante rapidinho. 150 gramas vai entrar em 2 segundos aqui. Inclusive, a gente esqueceu de um detalhe. Sim. Essa máquina está zero e já está com fluido refrigerante na condensadora. Sim. No caso, eu falei que vamos supor que essa tá, máquina está com 30 metros de... Não presta atenção no que eu falo, velho. É porque a gente já ia introduzir fluido refrigerante mesmo. A máquina está com menos de 7,5 metros, entendeu? Então é só a gente liberar o... É que eu disse, vamos supor que está com 30 metros. Beleza? Vamos lá. Isso aí vocês entenderam, né? O equipamento está com tubulação menos, a infraestrutura está com menos de 22 metros e meio, parou ali, liberou o fluido, já era, o equipamento está feito, a instalação. Agora, assim, vamos dizer que o equipamento está com 30 metros de infra, então a gente vai fazer essa adição de fluido refrigerante.
Se tem menos do que 22 metros e meio de linha, não é necessário fazer esse procedimento. Vocês entenderam isso aí? Quer fazer esse cálculo? Entenderam mesmo? Quem entendeu? Então, beleza. Vamos fazer na lousa lá. Vamos lá. Beleza. Vai lá, Luizão. Então, por favor. Galera, é o seguinte, tenho 3 vias ali, correto? São 3 vias. Não repara no desenho não, beleza? Cada via dessa é um tri-split. Ela vem com carga de fluido refrigerante para 7,5 metros. Certo? 7,5 metros. Tranquilo? Só que é o seguinte, meu cliente optou em não instalar esse equipamento agora aqui, ó. 7,5 metros. Está fora esse. Beleza? Então essa aqui não vai ser instalada. Só que essas minhas 2 linhas, essa aqui é o que vem de fábrica, elas têm 15 metros cada uma. Beleza? O que eu faço agora? Enquanto a outra não funciona. Vamos lá. Então, vamos lá. Isso é uma assunto que gera discussão mesmo. Cada válvula só é nós. Num total de 3 linhas de 7,5 metros, eu tenho 22,5. Correto? E eu tenho uma linha só com 2 evaporadores com 30 metros. Certo? Então o que eu faço? 30 menos 22,5, certo? Eu tenho 7,5 vezes 20 gramas por metro, correto? 20 gramas. Então faço essa conta aqui, vai dar 150 gramas de carga excedente, mesmo estando com 2 evaporadores. Beleza? Entendeu? Entendeu? Até aí, beleza? Tranquilo? Agora, se não ultrapassou esses 22 metros e meio, não é necessário fazer essa adição de fluido refrigerante. Ok? Era só abrir as válvulas ali, pegar o dinheiro, pôr no bolso, tchau. Retira fluido refrigerante? Não. Nunca retira. Isso eu aprendi com o mestre Rogerinho, que é o cara que eu mais admiro em parede. O cara vê 50 mil pessoas e age como se estivesse falando para uma. Eu aprendi com o mestre Rogerinho. Máquina LG inverter, você nunca vai retirar fluido refrigerante. Nunca. Em hipótese nenhuma. É cálculo de carga de fluido refrigerante e ser feliz. Beleza, Luizão? Beleza, então agora a gente vai adicionar 150 gramas, porque vamos dizer que tem 30 metros de infraestrutura aqui, certo? Recarga a garrafa sempre de cabeça para baixo. Filma não, para nós, por favor. Mas vai colocar, Luizão? Oi? Não, vamos colocar o fluido. Aqui, ó. Cadê? Garrafa de cabeça para baixo e a garrafa vai em cima da onde? Da balança. Exatamente. Então, aqui, Johnzão, filma aqui para nós. Mangueira, a gente abriu a válvula da garrafa. O que tem aqui dentro dessa mangueira? Tem ar, certo? Ar e fluido refrigerante. O que a gente vai fazer? Isso é expurgado. Já expurguei. Mas vamos fazer de novo. A gente vai filmar aqui para nós. Vou mostrar aqui a técnica do Zé Cavalo. Ó, abriu um pouquinho. Opa, tem um registro aqui, ó. Abriu um pouquinho. Beleza. Fechou. Todo o ar que tinha dentro da mangueira foi-se. Agora a gente vai abrir o registro de serviço e vai olhando a balança lá. Tara ela de novo, Jotão. Olha lá, 0 gramas, ok? Vou abrir o registro um pouquinho aqui. Opa, 50, 40. Mais uma merrequinha.
150 gramas. Não, é porque eu estava bem devagarinho aqui. Esse manifold aqui, ele é um quarto de volta. Então, ou é totalmente aberto ou totalmente fechado, entendeu? Ou é que esse daqui a gente não tem como apertar para estragar. Ou é aberto ou fechou. 150 gramas de fluido refrigerante de carga adicional, certo? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai liberar o fluido refrigerante. Qual válvula que a gente libera primeiro? A de sucção ou a de evaporação, de descarga? Qual é? Na verdade, você pode abrir qualquer uma, vai dar no vídeo, entendeu? É um vídeo que a gente tem, eu também abro a linha de menor diâmetro e deixo o fluido sair. Mas na verdade, você pode abrir qualquer uma, entendeu? Não tem problema nenhum. Vocês ficam mesmo. Então aqui ó, pessoal, válvula de serviço. Aqui não tem segredo. É só quebrar, né? Abrir uma válvula, abre ela todinha, depois a outra válvula. Por que não fez barulho aqui? Normalmente quando a gente abre a válvula faz um barulhão. Por que não fez? Oi? É porque a gente adicionou o fluido refrigerante, então o fluido já está equalizado na tubulação. Beleza, abrimos as duas válvulas. Agora eu vou deixar o microfone bem próximo da máquina. Agora eu vou ligar a máquina. Liguei a máquina. Ela vai começar a fazer uns barulhos aqui, peraí. Tá ouvindo aí, galera? Essa aqui eu uso, acho que uns R$900. Dá pra ouvir? Esse barulho aí é a válvula de expansão eletrônica abrindo mecanicamente, beleza? Tem uma que é cabo. Abriu uma, abriu a segunda, para a terceira. Ela trabalha através de pulsos elétricos, certo? Você tem um ponto comum em várias bobinas. Várias bobinas. Isso. Ela trabalha com pulsos elétricos. Geralmente fica uma passagem bem pequena. Então, equipamento instalado. Agora você. Como é que a gente vai testar se o equipamento está funcionando corretamente? Oi? Não, o manifold. O startup a gente fez agora. Partiu. Eu falei lá no começo. Como é que a gente vai testar? Vamos, aqui tem duas evaporadoras. Eu vou chegar nos dois ambientes e ligar as duas evaporadoras de uma vez? Cada vez, exatamente. Ligo uma máquina, deixo ela funcionar, partiu a condensadora, desligo ela, vou lá no outro ambiente, ligo de novo o outro ambiente, deixo ela partir. Se você tiver 5 evaporadoras, você vai fazer o teste com assim. Liga, desliga, liga, desliga. Se você ligar tudo de uma vez, isso não é um teste. Porque você pode ter interligado, cruzado a parte elétrica, beleza? Oi? As duas evaporadoras estão ligadas? Sim, aqui tá as duas. Só não veio para renovar. Galera, sério mesmo. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho? Vamos fazer silêncio, silêncio. Bem silêncio. Bem silêncio. Silencinho, rapidinho, por favor. Só pra gente. Estão escutando? Eu acho que o ventilador dessa aí está fazendo mais barulho que o condensador aqui.
Então aqui você tem um equipamento de 21 mil BTUs, climatizando 3 ambientes, super silencioso. É mais silencioso do que muita máquina de 9 mil BTUs por aí no mercado. Visão, mas em São Paulo se encontra muito, aqui no Rio também se encontra muito, que a condensadora fica na varanda do cliente. Ou seja, o cara consegue trocar uma ideia, bater um papo, com um nível de ruído absurdo, e ainda não está acionado ali na microchave que eu tenho por opção. O equipamento LG me dá a opção de botar no modo silencioso. É até engraçado, né? Modo silencioso, é mais baixo que isso. Então coloca aí, aí eu não vou saber se está ligado ou não. E outra, tá fazendo barulho ainda porque ela tá aberta, ela tá sem as carenagens aqui. Eu tirei A hora que você a fecha ela, tem dois, na linha de sucção e na linha de evaporação. Exatamente. Você recolhe todo o fluido refrigerante, adiciona a outra evaporadora, você vai evacuar tudo, ou o job tem uma sugestão. Boa, a sugestão é boa. É o seguinte, quando você pega uma situação dessa com uma máquina de 3 vias, beleza? O cliente só vai instalar 2. E aí, quando ele vai comprar daqui a 6 meses uma outra, você ia ter que reoperar todo esse sistema de novo, tirar o fluido, essa estanqueidade e vácuo. O que você pode fazer? Alguém tem uma sugestão? Não, essa máquina só tem um ponto comum. Só tem um ponto comum. Você faz vácuo numa vez só e teste de por uma vez só. As 3 linhas, uma vez que você liberou o fluido, fica as 3 linhas lá. Se você só utilizou 2, se você quer conectar a terceira, você tem que reoperar todo o sistema. Não, você só recolhe tudo para nada. O que a gente pode fazer? Introduz uma válvula GVC. Bota uma válvulazinha GVC lá. No dia que o cliente quiser introduzir a outra evaporadora, você bate vácuo naquela linha, faz a carga adicional para aquela linha se você quiser. Acabou o problema. O VRF é assim que a gente faz. Todo mundo é a mesma coisa. Beleza? Na verdade, isso aqui é a mesma tecnologia do Monte. É a mesma tecnologia do Monte. A mesma tecnologia do VRF com um equipamento pequeno. Beleza? Ah, sim. Tá brigando com isso. Mas não, com certeza, com certeza. É que qualquer modificação que vai fazer no equipamento, é muita coisa que vai por trás. Mas a gente para mudar essa borneira aí, é um campo, mas vai mudar. É porque é o seguinte, para ele mudar essas situações que o cliente não põe em uma máquina, é muito baixa, entendeu? Então, para ele mudar toda a linha de produção para essa pequena porcentagem, é melhor fazer a válvula de GVC. Pessoal, agora a gente vai para a parte mais gostosa do treinamento, a parte melhor, que é o que eu acho que vocês vieram aqui, a parte de manutenção. Então, a gente já sabe como faz a instalação desses equipamentos. Muitos aqui têm 50 anos de profissão e mesmo assim está aqui, está querendo aprender. Por quê? Os equipamentos cada vez mais modernos, então a gente precisa cada vez mais estudar também. O job, todo mundo está aqui. Todo dia eu vejo alguma coisa de remuneração. Mas os equipamentos da LG têm um sistema de monitoramento chamado LG Syncs. Isso daqui já está conectado no equipamento. É a melhor coisa que fizeram. É o creme. É o puro creme do milho verde. Isso daqui, cerejinha do bolo. Exatamente. A gente fez a instalação desse equipamento. Daqui 5 anos, pode ser que tenha algum problema. Você precisa trocar um sensor, o equipamento não está funcionando corretamente. Vamos dizer assim. Não. Deu um problema no equipamento. O que a gente vai fazer? A gente vai ver agora como que a gente vai identificar esses erros e como que a gente pode resolver. Antes de tudo, quem conhece o canal aqui? O canal no YouTube. Opa! Quem conhece o canal no YouTube? Levanta a mão aí. Tá bom. No canal do YouTube, do Job, no Facebook, a gente, toda sexta-feira, a gente está lançando um vídeo novo com o código de erro desses equipamentos. Ô Bruno tá aqui? Não tá.
Toda sexta-feira a gente lança um vídeo mostrando como identificar os códigos de erro e como resolver esses códigos de erro. A gente vai passar aqui depois, mas segue a gente lá, LFBR, LF Gaivota e também Job e Refrigeração, beleza? Dá uma força pro meu lado, galera. O negócio tá caindo. Eu vou procurar o Bruno aqui, tá? Galera, é o seguinte. Eu coloquei a máquina para funcionar aqui, beleza? A máquina está funcionando, porém agora ela parou e não me deu nenhum código de erro. Ô Jovem, vamos passar o vídeo do código, porque aí já vamos conseguir interpretar como resolver os códigos de erro. Ótima ideia, ótima ideia. A Clima Rio já está vendendo o LG Sims? LG Sims na Clima Rio, beleza? Quem precisar. O preço é, Bruno? Fechado, 499. 499, beleza? Galera, é o seguinte, eu passei aí. Vocês viram a ferramenta? Tá aprovado? Vai passando aí, vai chegar aí. Só vai estar no finalzinho, não leva não. Enquanto o Bruno está montando o vídeo aqui, o que ficou de dúvida em instalação? Caramba! Ou todo mundo entendeu tudo, Então, pessoal, no multi-split, qual que é a tubulação mínima para cada evaporadora? Eu não falei. Não, tubulação mínima. 3 metros para cada evaporadora. Na linha comercial, que é teto, cassete e dutado, tubulação mínima, 5 metros. Vem fluido refrigerante para quantos metros na linha comercial? 15 metros. E no multi? 7,5 por linha. Então, se eu tenho um penta split, vem com fluido refrigerante para até quantos metros de linha? Como que é o cálculo? 7,5 vezes 5. 37 metros e meio de fluido refrigerante para até 37 metros e meio de infra, beleza? Job, vamos cutucar. Tá pronto aí, Bruno? Já estou ajudando. Eu estou fazendo um esquema aqui com o Júnior. A Clima Rio vai fazer aquisição de alguns LG5, vai deixar na loja da Penha, para vocês instaladores que precisar fazer apenas um teste de uma máquina, uma coisa, vocês vão lá, retiram, deixam o documento, pega emprestado, vai lá, faz o teste, volta lá e devolve. Entendeu? Olá pessoal, vamos passar o vídeo aqui. É uma liga de alumínio com titânio. Qualquer um 12, sensor de tubo, pode ser o 12. Vamos lá. Presta atenção aí. Olá pessoal, tudo bem? Estamos na Academia LG e vamos mostrar como identificar e solucionar os códigos de erros dos aparelhos de ar-condicionado inverter LG.
A gente está aqui para mostrar que os códigos de erro da máquina LG podem ser identificados tanto na evaporadora quanto na condensadora, facilitando nossa vida no campo. No evaporador Aerol, o LED 1 representa dezena e o LED 2 unidade. No cassete de uma via, a piscada lenta simboliza dezena e a piscada rápida simboliza unidade. Assim como no cassete 4 vias, na evaporadora tetra, o LED verde simboliza dezena e o LED vermelho unidade. Na condensadora é diferente. O vermelho simboliza as dezenas e o verde simboliza as unidades. Você também pode identificar o código de erro no display. Em algumas condensadoras que só tem o LED vermelho, primeiro pisca a dezena e logo em seguida pisca a unidade. O código de erro 12 é o sensor de temperatura do meio do evaporador. Esse sensor é plugado no CM-TH3. Para realizar o teste, coloque um multímetro em grandeza de tensão contínua. A ponta de prova positiva, coloque no pino 1. A ponta de prova negativa, coloque no pino 3. O valor da tensão tem que ser de aproximadamente 5 volts. Confirmando essa tensão, recomendamos a troca do sensor de temperatura. Neste caso, é importante fazer o teste de resistência ônica. Se essa tensão não for confirmada, recomendamos a troca da placa eletrônica do evaporador. Pessoal, para maiores informações, vocês ainda podem contar com o Clima LG. Obrigado. Obrigado. Mais fácil que isso é possível, né, pessoal? A gente gravou 25 vídeos desses, que são os erros mais comuns que podem acontecer. Então, isso, celular sem som. erro de IPM, erro de ventilador, vários vídeos, 25 vídeos. Toda sexta-feira a gente está lançando um vídeo desse. Então, pelo menos com um vídeo desse, você já consegue interpretar, consegue identificar qual que é o código de erro do equipamento, como que a evaporadora vai piscar, qual que é o código que ela está mostrando. Tem uma tabela também no LG Simples, a gente vai mostrar já, mas esses vídeos são muito bons também, uma hora que você está num lugar que tem internet, você quer identificar, é fácil. Beleza? Então vamos para a parte de manutenção aqui. Vamos ligar o vídeo de novo aqui. Ah, Rogerinho, pô. Não, você quer alguém ele que fez o vídeo. Toda sexta. Isso, galera. Toda sexta-feira você tem acesso a um novo vídeo de código de erro desse jeito, desse modelo que vocês viram, na plataforma Clima LG. Tem no canal do Luiz Fernando, LF Gaivota, e no canal Jovem Refrigeração. Toda sexta-feira a gente lança um vídeo com código de erro para tentar facilitar. Beleza? Você tinha comentado com o pessoal fazer super... Isso. O nosso amigo ali fez uma pergunta ótima. Jovem, vamos supor que eu quero ajustar a minha carga do meu fluido refrigerante no meu equipamento LG, certo? E corrigir por superaquecimento. Os meus equipamentos LG
da linha comercial leve, todos eles trabalham com válvula de expansão eletrônica, ou seja, impossibilitando a precisão de uma medição de pressão. Ao tempo todo essa válvula está variando a sua posição e controlando o superaquecimento. A válvula de expansão eletrônica, a principal função dela é proteger o compressor. Por quê? O que é a proteção do compressor? É a faixa de superaquecimento. A minha válvula de expansão, se tiver com pouco fluido, o meu superaquecimento aumenta. Então, se tiver com pouco fluido, o que ela faz? Ela abre ao máximo, tentando compensar isso. Se tiver com excesso de fluido, o que ela faz? Diminui a passagem do fluido. Ou seja, resumindo, vamos supor que o meu equipamento não tem dispositivo de expansão eletrônica, seja capilar. Bom, galera, lembra que a pressão é uma variável? Se o meu tempo está quente lá fora, minha pressão do fluido refrigerante é maior. Se o dia está frio, minha pressão é menor. Se as minhas pressões variam com a temperatura externa, o meu superaquecimento também varia? O que vocês acham? Vai variar. Então eu estou de novo contando com a sorte, com a influência da temperatura externa. No dispositivo de expansão fixo, capilar, a válvula eletrônica já faz esse papel. Então eu não preciso fazer superaquecimento, a válvula já faz. No equipamento com capilar, o meu superaquecimento é uma variável. Aí entra um cálculozinho que tem lá de superaquecimento desejado, que eles chamam de Tiger Superheat. Eu tenho que medir a minha temperatura de bulbo úmido, minha temperatura de bulbo seco, fazer um cálculo para poder adquirir qual é o superaquecimento daquele momento. Se chama superaquecimento desejado. Bom, eu tenho que fazer isso tudo. Não é mais fácil trabalhar com a balança? Então, a gente está querendo fugir do problema. É bonita a teoria? É bacana fazer um cálculo de Tiger Superheat. Porra, é show de bola. Mas quando está com sol quente na cabeça, trabalha lá com a razão, bota a balança, faz o que o fabricante está te pedindo e vai ser feliz. Por isso é bom ter uma transferidora para você tirar o gás que está do equipamento e colocar o gás sobre uma balança. Para manutenção, sim. Certo? Beleza, galera? Balança eletrônica, acabou o problema. Coloca a balança lá, bota por massa, fechou. Beleza? Vamos lá, Luizão. Bora. Bom, meu equipamento parou. Não está apresentando nenhum código de alarme. Ah, é? Inverter desliga, velho? Boa, meu, isso aí, já está esquecendo. Ninguém perguntou isso aí, inverter desliga? Por que desliga? Oi? Não, baixar o disjuntor? A condensadora desliga, o compressor para. Não, com temperatura. Existe uma grande discussão. Inverter desliga, inverter não desliga. O meu inverter desligou, será que deu pau? Porque ele não pode desligar, tem que estar sempre ligado. Não é isso, tá? Não. Se você manter o equipamento, o equipamento está ligado aqui, está ventilando e tal, mas a máquina externa parou. Isso pode acontecer. Por quê? Aqui, a sala está climatizada. Vocês estão com frio aí? Eu estou com frio. E eu estou andando, então imagina vocês. A sala está climatizada. A gente colocou aqui em 24 graus. A evaporadora, ela está recebendo ar de 24 graus aqui. Então por que ela vai ficar trabalhando? O que acontece? Temperatura de set point. O que é a temperatura de set point? É a temperatura que você coloca lá no controle. 24 graus. Pum. Normalmente, à noite, colocou lá em 24 graus, o equipamento está funcionando perfeitinho. Faz um teste, bota 24 graus naquele ali agora. Não, deixa. Tá frio. 24 graus. O equipamento já está trabalhando numa rotação super baixa, mas só que ele está mantendo em 24 graus ou até chega a trabalhar com 23 graus. Então, estou trabalhando numa rotação baixa e está baixando a temperatura ainda dentro do ambiente. A máquina desliga. Pode acontecer. É normal. Não é normal no calorzão danado, mas ela pode desligar, sem problema algum. Mas quando ela parte, ela vai partir devagarinho também. Então não tem o pico de corrente. Ok? Então o inverter desliga também.
Luizão. Meu coração Tem um... agora é velho. O seu é, né? O seu é. Com certeza. Tem uma observação boa também. É o seguinte, quando a gente bota na temperatura de 24 graus Celsius, a máquina vai trabalhar até atingir essa temperatura, 24 graus Celsius. Uma vez que ela atingiu essa temperatura, a primeira ação dela é diminuir a rotação do compressor. Ou seja, no equipamento de 12.000 BTUs, ela de 12.000 reduz a capacidade, reduz, até mais ou menos 4.000 BTUs. E fica consumindo pouca energia, certo? E mandando a quantidade de fluido menor para o meu evaporador. Para quê? Para manter a temperatura estável em 24 graus. Uma vez que o meu compressor reduziu a capacidade ao máximo e está em 24 graus, ele vai ficar a noite toda trabalhando reduzido e se mantendo em 24 graus. Se ele se reduzir ao máximo e essa temperatura de 24 continuar descendo, aí sim ele desliga. Beleza? Tranquilo? Baixa de fluido refrigerante sempre nas medições. Sempre você toma uma discussão, até a placa eletrônica ela compensa trabalhar, nas medições ela vai dar pressão, vai. A corrente normal. A corrente de repente não, você tá, a corrente diminui porque você está exercendo menos trabalho, porque está deslocando menos quantidade de fluido. O delta T do evaporador, você pode avaliar. Se você tiver com deficiência de fluido, o fluido refrigerante na evaporadora vai chegar muito frio. E se ele chegar muito frio, ele vai com o tempo esse delta se afastar. Mas aí a máquina se reduz e corrige, correto? Mas isso demora um tempinho, entendeu? Então você vai ter que monitorar o equipamento, tirar a medição de tensão, pressão de condensação, que é a pressão de alta. Se ela estiver muito baixa, é indício que você tem deficiência de fluido. E uma vez que a máquina abaixou a pressão no evaporador, tem um transdutor de pressão ali que sente essa baixa pressão e dá o código de CH35, que é baixa pressão no evaporador. Ou seja, a máquina, se tiver uma deficiência de fluido, você não precisa ficar caçando no manifold. Ela já vai te dizer que ela está com baixa pressão no evaporador. Beleza? A corrente dele, se tiver com deficiência, também vai diminuir. Beleza? E ela... Aí tem uma pergunta aqui, Job. Aí a gente vai dar continuidade. Eu não lembro se tem ou não. Tem equipamento que a turbina também, quando chega na temperatura, além do compressor desligar, a turbina desliga também da evaporadora? Desligar não, mas ela diminui a rotação também. Por isso que é importante o motor do evaporador CBLDC. Porque se ela desligar, aí ela não vai conseguir ver qual que é a temperatura que está dentro do ambiente, né? Aí só diminui a rotação. Mas fica numa rotação bem baixinha. Algumas vezes, tipo, ela está funcionando. Ela para de funcionar por 1 minuto e depois volta. Quando ela para de funcionar, é que ela está arrastando o óleo para dentro do compressor. Lembra que a gente comentou no começo? Pode ser isso, entendeu? Dá uma paradinha rápida e depois ela volta. Uma observação muito bacana, Luiz. Essa máquina cassete de uma via e os cassetes também da LG tem uma facilidade muito grande, principalmente no de uma via. Eu consigo fazer uma higienização dele no local, com a bomba jet, com tudo, sem retirar o sistema frigorífico dele. Você tem acesso à serpentina tranquilamente. Eu desmontei ele pessoalmente e vi. Tem possibilidade de lavar esse equipamento sem você ter que recolher fluido refrigerante, sem ter que retirar. Você tira bandeja, tira rotor, tira bomba de condensado. Se você quiser tirar a bomba de condensado e fazer uma manutenção preventiva nela, porque está acumulando muito limo, você consegue retirar sem tirar o sistema frigorífico dela. Beleza? Tranquilo, máquina? A gente vai precisar aumentar um pouco a temperatura, porque senão a gente não vai conseguir fazer um... Não, na verdade, desculpa, cara. É o seguinte, a máquina parou e não está funcionando nada, mas na verdade ela não desligou por temperatura. A máquina tem por opção uma deep switch se chama microchave, ok? E eu tenho por opção, eu que quero, terminei de fazer uma instalação, quero avaliar o superaquecimento do equipamento, quero avaliar o delta T do evaporador, de ar, eu quero avaliar a corrente do equipamento. Eu tenho por opção botar a deep switch 1 em on. Cadê o telefone, Luizão? Vamos mostrar aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma micro chaves aqui, se chama Deep Switch. Aqui, ó. Mostrei no laser. Olha lá, pretinho lá.
Aqui, ó. É. Opa, agora sim, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo que o on tá ligado? Calma aí, deixa eu focar aqui. Aqui. On, ó. O pino 1 tá no on, desculpa. Olha lá, on. Afasta um pouquinho, ó. Aí. Tá vendo? Olha lá, o pino 1 no on. Então, isso aí quer dizer que eu posso chegar, por exemplo, a temperatura pode estar baixa no dia que eu instalar no meu equipamento. Eu posso pegar essa diff switch, colocar o pino 1 no on, que a máquina vai trabalhar aproximadamente 20 minutos em plena carga, 100%. Ou seja, eu consigo monitorar meu superaquecimento, consigo monitorar meu delta do evaporador, consigo monitorar minha corrente, sem interferência do ar do ambiente. Porque se tiver no dia frio, a máquina pode ficar desligando ou reduzindo por causa da temperatura ambiente. Então, bota ela para trabalhar em 100% e faço todas as medições, vejo se a água do dreno está pingando certinho, tudo isso. Oi? Ela desliga sozinha, fica na parte de 20 minutos. Beleza? Só para você fazer as medições. Vou desabilitar aqui o pino 1 agora. A gente ligou já no. Deixa eu desabilitar aqui. Antes de mostrar os erros, vamos mostrar o funcionamento dos sims, né? Vamos lá, deixa eu pegar só uma chave. Pronto, já desci já. Já desceu? Show. Beleza. Oi? Você esquecer a máquina do pino 1 ligada, ela volta em 20 minutos, é isso? Não. Ela vai trabalhar 20 minutos, vai desligar e não vai partir mais. Aí toda vez vai ficar desarmando em 20 minutos? Exatamente. Então, essa deep switch tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da sequência que você coloca ali, você liga ela só em modo refrigeração, só em modo quente. Então é bom sempre ter um manual que a gente vai disponibilizar para vocês também, porque algumas vezes o cara faz só de sacanagem isso aí para outras pessoas não mexerem, entendeu? Exato. Então, aconteceu comigo, a gente fez uma live lá sobre multisplit no meu canal, o Luizão veio de São Paulo para fazer, e a gente usou essa configuração. No outro dia eu tinha que preparar ela para esse treinamento aqui, para o treinamento lá, né? Só que eu ia tirar 5 dias de férias. A máquina parou e eu não sabia o que era. Fiquei quebrando a cabeça para entender qual era o defeito. Fiquei 5 dias de férias tenso, deixei relaxar. Quando eu cheguei era só a dica. Vamos lá, Pessoal, eu consigo ligar uma máquina no quente e outra no frio? No multi? Oi? Não. Mas vamos passar Não, não dá. Ou você liga tudo no modo frio, ou você liga tudo no modo quente. Então, aí também já é demais. quem que vai comandar? Quem que vai mandar? Quem liga no modo frio e quem liga no modo quente? É a evaporadora que você ligou primeiro. Então, a gente pode dizer que a primeira evaporadora que você ligou, as outras vão funcionar em modo escravo. Ou todo mundo no quente, ou todo mundo no frio. Beleza? Luizão, vem conectar aqui, beleza? Vamos mostrar. Tá bom. Oi? Pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês o LG Sims, que é o LG MV, que é o monitor de monitoramento, é o que faz o monitoramento do equipamento. Vamos sair diferente da tela? Vem para cá. John, sai e entra de novo, por favor. Ó, o aplicativo LG Sims é esse aplicativo rosinha, ó, tá vendo? Podem baixar depois. LG Sims, anotem. LG Sims 2.0, beleza? Essa é a tela inicial. Precisa de internet para funcionar o LG Sims? Não precisa. Aquele modem que a gente colocou no equipamento, ele é só um roteador de sinal Wi-Fi. E ele vai conectar com o seu celular. Então, ó, a gente vai lá
planilha de sinal Wi-Fi, LGMV, conectado, ok. Agora aqui vai dar todos os parâmetros de funcionamento do equipamento. Ó, temperatura média da unidade externa, temperatura do ar da unidade externa, temperatura de descarga, ventilador, rotação em RPM da unidade externa, pulsos da válvula de expansão eletrônica, frequência, isso aqui é importantíssimo, ó. Eu consigo saber se a máquina está em plena carga ou não, frequência do equipamento, temperatura do ar da unidade interna, ou seja, eu consigo saber a temperatura do meu ar ambiente lá no cliente, lá dentro do ambiente do cliente. Aí. Ventilador da unidade interna está na rotação alta. Aí eu posso aqui da unidade externa. Ó. Tem todos os parâmetros da unidade externa. Frequência, RPM do ventilador, ligação DC, ou seja, é o quanto de tensão contínua está chegando no meu barramento DC ali. Quem perguntou para mim qual é a tensão do compressor? Então, agora aqui, ó. Está chegando 310 volts, a gente vai ver onde tem que chegar esses 310 volts. Corrente, eu consigo monitorar a corrente. Se eu tiver com um multímetro, com a bateria fraca, enfim, algum problema de medição do equipamento, eu tenho aqui a corrente, tem a tensão do equipamento, 219 volts. Tem o modo EEV, que é o modo de válvula de expansão eletrônica, tem duas válvulas de expansão eletrônica atuando, certo? Unidade interna, eu tenho uma unidade interna de 9.000, uma unidade interna de 7.000. As duas estão na operação de refrigeração. Modo térmico ligado, que é o modo de refrigeração. Ventilador, as duas estão na velocidade alta. Válvula de expansão eletrônica, temperatura do ar, temperatura do tubo de entrada, o sensor de serpentina, temperatura do tubo de saída, ou seja, eu consigo monitorar com quanto meu fluido está entrando no evaporador e com quanto meu fluido está saindo no evaporador. E aqui é o mais fascinante, isso aqui para mim é demais. Olha só, eu tenho um gráfico que eu posso acompanhar todo o funcionamento do equipamento, beleza? E vai ficar ruim, visão. Eu tenho que mostrar. Ó, eu tenho um gráfico da unidade interna, ou seja, se a minha unidade interna parar, eu consigo visualizar que horas ele parou e quanto tempo ele ficou parado. Se eu quiser olhar a temperatura ambiente, a temperatura do tubo da serpentina, eu consigo monitorar a temperatura do tubo de entrada e de saída da serpentina, ou seja, eu consigo ver através das temperaturas se a minha válvula de expansão eletrônica está atuando. Por isso que eu falo para você que ciclo básico é crucial, essas temperaturas bem no ciclo básico. A temperatura do tubo de saída, de entrada, e eu posso também monitorar por gráfico a minha unidade externa. Vou clicar aqui, unidade externa. Olha lá, na minha unidade externa eu posso monitorar a temperatura de descarga, temperatura do tubo interno da serpentina, temperatura do ar exterior, temperatura de sucção, temperatura do tubo de saída e a frequência do equipamento. Ou seja, eu consigo ver se o meu equipamento trabalhou em plena carga, quanto tempo ele trabalhou em 100%, quanto tempo ele trabalhou reduzido. E aqui eu tenho um gráfico elétrico, onde eu posso visualizar toda a tensão elétrica nesse determinado tempo, toda a corrente elétrica. Ou seja, se eu tiver uma falha da concessionária de fornecimento de energia, eu consigo visualizar se essa tensão baixou, se teve uma queda de energia, se a minha placa eletrônica sofreu algum dano devido à concessionária, eu posso salvar isso aqui e entrar lá na concessionária com uma ação para de repente tentar um ressarcimento. Vou tirar uma dúvida aqui, peraí, rapidinho. Quantas vezes o Job falou temperatura? Várias, né? Quantas vezes ele falou pressão? Nenhuma, né? Então, a gente está com o manifold conectado no equipamento para quê? Para ver pressão ou temperatura? Ó, que dúvida, velho. A gente está com o manifold conectado no equipamento para ver a temperatura. A gente vê a pressão e transforma em temperatura. A gente não se baseia em pressão em equipamentos inverter. E inverter é convencional também, sempre em temperatura. Fala aí, João. No aplicativo, eu tenho um parâmetro de quanto está cada demonstrativo desse, porque cada demonstrativo mostrou pressão, voltagem, corrente, do que o equipamento está gerando. E se eu conhecer um evalio, tem outro indicativo, tipo uma planilha? Tem.
Calma, tá muito nervoso. Agora a gente vai para a parte de manutenção. Opa. 5% agora não precisa. A gente vive. Ih, a câmera falou que está sem bateria. Não, caguinho. Então, galera, de coração, na minha época não tinha essa não. Aí, isso aí, a gente pode monitorar todas as temperaturas, visualizar corrente, tensão, ou seja, eu consigo salvar isso e enviar para o meu cliente. E não tem aquele cliente que fica perturbando a gente, está dando código de erro, a gente tem que ir lá desligar o disjuntor e religar, porque está dando uma queda de energia, o fornecimento de energia lá é muito precário. O que acontece? Eu consigo mostrar para ele que o problema não foi na instalação. Porque a primeira coisa que o cliente pensa é que o problema é da instalação. Certo? Então, com esse recurso, eu consigo mostrar para ele que o trabalho foi bem feito. Esse recurso que a gente tem faz a gente sair na frente no mercado, porque é o seguinte, o cliente também fica fascinado com essa tecnologia. Ele também abraça esse tipo de causa. Nós temos que inserir isso no nosso dia a dia. E é o seguinte, o aplicativo não precisa, para esse monitoramento, eu preciso daquele aparelho. Mas o aplicativo, por si só, já tem todos os códigos de erro. E se você procurar lá, cada código de erro tem um fluxograma que mostra a resolução desse código de erro. Ou seja, erro 44. Ele te mostra qual é o código de erro e o passo a passo a ser adotado para safar esse código de erro. Ou seja, está tudo mastigado aí, galera. Vamos embora? Beleza. Então, beleza. A gente consegue monitorar todo o funcionamento do equipamento. Vamos colocar um erro no equipamento e vamos ver. Vamos lá na tela lá em cima. A tela lá em cima, ó. Modo de refrigeração, capacidade do evaporador, código de erro, 0. Não conseguindo ver. Não, vocês estão na frente. Desculpa. Está tentando ajudar, mas atrapalhou, né? Deu pra ver lá, Vai ficar sem camisa. Tá? Vou tirar ele do sorteio. Agora a gente vai desligar um sensor aqui. Já parou. Antes, vamos ver o que a... Essa calculadora não vão falar. A condensadora, olha lá. Mostra lá, galera. Olha lá. Difícil de interpretar esse termo, né? Tem lá no manual ver o LED, né? Algumas condensadoras não tem esse LED. Então, aí tem o LEDzinho que fica piscando e vocês vão ver lá no vídeo que a gente gravou lá. Chega aqui. Então, ó, a tela de... Olha lá, código de erro. Tá vendo aí o código de erro? Agora eu vou clicar em cima do código de erro. Não precisa fazer nada, eu vou clicar em cima. Cliquei. Olha o que é código de erro 43, vamos ver. Sensor de alta pressão aberto. Causa do erro. Sensor de pressão com mau funcionamento. Ponto de verificação. Verifique se o conector do sensor foi ligado de forma errada. Beleza, você verificou tudo. Estou com problema ainda? Ó. Todo passo a passo. Programa do que você tem que fazer para resolver esse problema. No caso, a gente tirou um sensor ali, então não pode ter problema de placa, nada disso. Então, é só esse sensor. Vamos colocar outro erro no equipamento? Vamos ver. Vamos lá. Ó, eu vou ligar aqui, já 30 segundinhos o bichinho vai partir de novo. Olha lá. Cadê o código de erro? Já saiu, já ela vai partir. Mas antes de partir, ligar. Ó, a gente tirou o outro sensor ali. Opa! Código de erro 41. Na cabeça aí. Tá pegando meu bem, cara. Olha o que aconteceu com a evaporadora. Vamos lá, vamos acompanhar a evaporadora. Olha lá, vamos supor
que eu não tenho o LG Sims, eu não tenho o monitoramento, correto? Vamos lá, vamos contar junto. Vamos lá, Luizão. Vamos lá. Dezena. 1, 2, 3, 4. Unidade. 1. De novo. 10, 20, 30, 40. E 1. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Olha lá. 1, 2. Vamos começar de novo. 1, 2, 3, 4. Deu um intervalo? 1. Beleza? Tem dificuldade de interpretação desse erro? Se tiver com dificuldade, lá no canal do Luiz, no Clima LG, no canal do YouTube, do Jovem, tem esses vídeos. Beleza? Piscar, o outro vai piscar. Então, não precisa gravar isso. Mas você sabe que o erro é da LG, o erro pode de erro é no equipamento da LG, entra lá no canal do YouTube e procura o vídeo. Aí vocês vão conseguir interpretar. Vamos lá para a tela de novo. Agora. Vamos lá, o que é o código de erro 41? Olha lá, código de erro 41, bateu o dedo lá. Clica lá, Luizão. Olha lá, já caiu. Caiu já na resolução. Sensor de temperatura de descarga do inversor aberto ou em curto. Falha na cabagem do sensor. Infiltração de umidade no mau revestimento. Verifique se o conector do sensor foi ligado de forma errada. Verifique o mau revestimento do fio do sensor. Ou verificação de falhas do sensor. Aí depois vem o fluxograma aqui. Ah, verificou isso? Sim. Então, tal coisa. Verificou isso? Não. Então, tal coisa. Então, tudo na palma da mão. Na palma da sua mão, a gente consegue ver qual que é o problema que o equipamento tem e como a gente consegue resolver. Simples e fácil. Qual outra marca dá esse suporte? Nenhuma. Mas vamos dizer que você não tem o LG Sims, certo? Você não tem o LG Sims. Então, você se ferrou? Não. A gente vai modificar a parte. Como que a gente vai fazer o trabalho sem o LG Sims? Baixe o aplicativo LG Sims 2.0. Vou ligar o equipamento de novo aqui. Beleza? Luizão, pode fazer uma observação aqui? Ah, você deve. Olha só, galera. Olha como é que essa ferramenta é fascinante. E a gente tem uma possibilidade de matar um defeito. Que é o seguinte: vocês trabalhando em campo encontram muito problema em sensores? É um problema comum, né? Sensor é um resistor que varia a sua resistência ali, com a temperatura, enfim. Ou seja, sensor é um problema comum. Eu, com o meu LG Sims, monitoro todas as temperaturas através de quem? Sensores, correto? Então, se eu cheguei na casa do cliente, o equipamento está desligado, só energizado, mas desligado, conectei meu LG Sims, automaticamente ele vai me mostrar todas as temperaturas que estão lá medindo no equipamento, correto? Todos os sensores, certo? Se o equipamento está desligado, qual é a temperatura que os sensores têm que estar medindo? A do ambiente, correto? Então, se a temperatura do ambiente é uma só, ele tem que dar os mesmos valores. Se você chegou lá no equipamento, o cliente te ligou: Job, a minha máquina está trabalhando muito fraquinha, a refrigeração está fraca. Geralmente inverte quando a capacidade dele diminui, o compressor está trabalhando reduzindo a capacidade. Porque antes de ele alarmar, antes de ele apresentar um código de erro, a primeira ação de proteção dele é reduzir a capacidade do compressor. E o equipamento está trabalhando reduzido. Você chegou lá, conectou o LG Sims e monitorou todas as temperaturas que tem que estar iguais. Você chegou lá, está 35, 35, 35, 35, todos os sensores de 35. Só que você olhou lá no sensor de descarga, está marcando 70. Esse sensor está fora da faixa e está fazendo uma leitura errada para a placa, fazendo o compressor diminuir sua rotação. Ou seja, eu consigo matar problemas de sensor na máquina LG sem nem ligar ela. É só ter conhecimento um pouquinho básico da refrigeração que a gente está batendo aqui. Ou seja, sem ligar o equipamento,
eu descobri que o sensor está fora da faixa. Vou lá, meço a resistência ômica dele, confirmo se a resistência está fora da faixa mesmo, troco o sensor e vou ser feliz. Por quê? Um sensor fora da faixa não me apresenta código de erro. O sensor de código de erro, o código de erro do sensor é aberto ou em curto. Se ele abrir, ele manda esse código de erro. Se ele tiver em curto, ele manda esse código de erro. Mas se ele estiver fora da faixa, ele não faz assim não. Como é que a gente consegue testar um sensor se ele está fora da faixa? Beleza. Sensor tem dois tipos de sensores, PTC e NTC. Coeficiente positivo de temperatura e coeficiente negativo de temperatura. Ou seja, se eu tenho o sensor NTC, que é o que a LG trabalha, tá? Se eu aquecer ele, NTC, a resistência aumenta ou diminui? NTC diminui. Quando está negativo é o inverso. Ou seja, se eu na LG o sensor NTC. No material que a gente vai disponibilizar para vocês, lá em PDF, a apostilazinha do Clima LG, ou seja, a 25 graus o sensor tem que dar 10 kΩ de resistência. O que você faz? Pega esse sensor, bota num copo com água, pega um termômetro penta, bota também esse copo com água, ou seja, essa água, o termômetro penta vai medir essa temperatura, não vai? O sensor está na temperatura que está mostrando o termômetro. Se tiver em 25 graus, ele tem que estar com 10K. Se ele tiver com 22 graus, ele tem que estar outra resistência que a tabela da LG vai te fornecer. Você vai ver se o sensor está obedecendo a curva. Então, gente... Então, vocês entenderam como é que a gente faz o teste do sensor? 90% dos defeitos são sensores. Sensores, eles estão trabalhando com variação de temperatura, às vezes o dia está muito quente, outro dia está muito frio. Se é um ciclo reverso, está medindo a temperatura quente, outra fria. Então pode acontecer. Se a gente tiver um LG Synth, eu consigo, sem ligar o equipamento, matar esse problema. Facilita demais. Beleza? Vamos ver os códigos de erros agora, sem o LG Synth. Será que a gente consegue, Luiz? Equipamento rodando. Equipamento rodando. Deixa eu segurar. Ou o telefone. Equipamento rodando. Agora a gente vai colocar um código de erro. Vou colocar um diferente aqui. Esperar. Oh, já parou. Oh. Mostra não. Oh. Beleza. Agora não dá, ele já sabe. Agora segura aqui. Beleza, eu vou conectar aqui de novo, gente. Ó, a evaporadora parou. Não, beleza. É 46, né? Vamos deixar eles identificar um? Vamos. Põe de novo aí. Show. Vamos esperar voltar. Agora a telinha aí que ele vai vir. Voltou? Vamos lá, vamos tirar mais um pouco do sensor aí. Beleza. Olha lá, funcionando. Vocês que vão diagnosticar agora, hein? Opa, já parou de novo. Vamos lá. Deixa eu começar de novo. Já sabem? Que maravilha, hein? Se tiver dois sensores com defeito, O primeiro vai acusar. O primeiro que apresentar. Aí você vai matar um, o outro vai aparecer. É difícil, hein? Mas pode acontecer. Fácil. Agora, erro 48, certo? Agora, eu não tenho o LG Simples, mas eu tenho um aplicativo LG Simples. Sem Você é da monitoramento. frente da tela? Vem pra cá. Vamos lá. Então, ó,
Abriu o aplicativo LG Sims, configuração. Configuração, modo demo. Ligado, modo demo é modo demonstração, ok? Ligado, ok. Vai lá iniciar de novo. Estão conseguindo visualizar aí, galera? Tá ver? Iniciar. Vai aparecer a tela normal, beleza? Não está medindo nada nessa tela porque o monitoramento não está conectado, certo? Aí eu vejo, ou seja, não preciso do monitoramento. Vou aqui na ajuda, ó. Mas não pode ir. Guia de resolução de problemas. Aqui, ó. Cliquei. Certo? Aí vou passando pro lado aqui, ó. Todo o manual da LG dentro desse aplicativo. Todo o manual da LG dentro do seu celular. Começou a aparecer. 48. Calma aí, rapaz. Pegadinha do malandro. Pegadinha. Tá por aqui. Pô, logo esse, não tem pegadinha. Tem. Mas ó, aqui tem várias informações. Guia de resolução de problemas. Olha lá, passou aí. 43. Puxa um. Não, pra lá. Mais um. 4. Peraí. Primeiro. Tá. Não, beleza. Ó, mas aqui tem todos os códigos de erro, ó. Sim, não, tem também. Lancha, calma aí. Erro 48. Sensor exterior do permutador de calor exterior aberto 8. O que é permutador? É o condensador. Trocador de calor. Permutador é trocador de calor. Passa lá, Luizão, 48, pra gente falar de pegadinha no maluco. Por que não apareceu naquela tabela? Porque ele vai aparecer como 45 ou como 48. É o mesmo código de erro, é o mesmo problema. Tá? Alguns equipamentos vai aparecer como 45. Outros equipamentos podem aparecer como 48. Beleza? Tranquilo? Aí aqui na tela tem o código de erro e como que você vai fazer para resolver esse código de erro. Olha lá, ó. Defeito e tal, e o fluxograma, o que você tem que fazer. O que é mais fácil que isso? Sem precisar do Tem. Ele aparece tipo, ali estava aparecendo 45 a 48. É o mesmo código de erro. Pessoal, isso é o LG Sims. Mas eu não quis nem perguntar como é que a gente vai fazer para recolher o fluido refrigerante nessa máquina. Alguém tem dúvida? Nossa, ninguém tem dúvida aqui. Bom. Gente, outra coisa, alguém já teve um grande código de erro que todo mundo teme, é o erro de comunicação. Geralmente o pessoal fica com receio. Beleza? Aí a operadora manda sinal para a placa de comunicação e responde erro de comunicação. O meu cabeamento de interligação pode dar problema. Eu passo o cabo por fora e tento safar o erro de comunicação. Galera, uma sobrecorrente no compressor, no motor do ventilador curto, pode gerar um erro de comunicação. Beleza? Então, o que eu aconselho? Se você tiver que verificar um erro de comunicação e o motor for BLDC ou for AC também, despluga o ventilador e despluga o compressor e verifica o erro de comunicação. Porque se esses componentes estiverem curto, pode ocasionar um erro de comunicação. Aonde que você iria imaginar que o motor do ventilador queimado geraria um erro de comunicação? Mas gera. Então, quando for fazer esse procedimento de erro de comunicação, você despluga esses componentes. Beleza, Luizão? É nóis, beleza? Como é esse compressor aí?
Como testa o compressor? Como é que testa um compressor? Como é que testa a compressão desse compressor aí? O lift. Do compressor, Ninguém pediu o recolhimento. Tem 10 anos da última, não vai dar problema. não, 10 anos é na linha residencial. Linha comercial é 1 ano de garantia.